Bom, irmãos, nós continuamos a nossa série de estudos na Escola Dominical na Confissão de Fé. Hoje, então, nós veremos o capítulo 13 da Confissão, que é justamente sobre a santidade. Desde o capítulo 10, aí, apenas recapitulando, desde o capítulo 10 a gente tem visto temas relacionados à nossa salvação. Aquilo que alguns chamam de ordos salutis. O que significa isso? Deus nos salva da morte do pecado. Entretanto, essa salvação não é uma única ação, não é um único ato, mas é um conjunto de atos, feitos desde a eternidade, que nos acompanham ao longo da história, em Cristo Jesus, até alcançar a nossa própria história e, por fim, no dia do juízo final, na consumação dos tempos. Então, Só um minuto, gente. A espuminha, me traz o outro, porque o Lucas tirou, não vou conseguir botar. Então, gente, essa ordem de salvação, os que a gente chama de ordos salutis, são esses diversos atos de salvação. Só um minuto, pessoal. Agora sim, né, gente? Está melhor, né? Então tá, vamos voltar aqui. Então a salvação não é um único ato, ela é composta por diversos atos, que remontam desde a eternidade, por exemplo, a eleição, a predestinação, quando o Senhor nos separa para a salvação. Na história da humanidade, quando Cristo encarna, morre por nós, então temos o nosso pecado expiado, temos a nossa culpa então coberta pelo sangue de Cristo, até que chega na nossa vida. E isso daí ocorre pela vocação eficaz, pela regeneração do Espírito Santo e então pela santificação. Então, quando a gente fala de santificação, é justamente essa obra contínua de Deus na vida daqueles que já foram eleitos, daqueles que já foram regenerados pelo Espírito Santo, daqueles que já foram chamados eficazmente e responderam a esse chamado com fé. Agora nós somos transformados em nova criatura. E como nova criatura, nós somos habilitados, então, a viver de acordo com a bênção de Deus, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Não mais escravos do pecado, mas servos de Cristo Jesus. Essa habilidade, essa capacidade de fazer a vontade de Deus de forma contínua e progressiva na nossa vida é o que a Bíblia chama de santificação. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, sobretudo, obrigado, Léo, sobretudo o Novo Testamento, a gente percebe que a santidade tem dois aspectos. Então, ora a Bíblia nos afirma que nós já somos santos. Por exemplo, abram em Atos 20, 32. Atos 20, 32. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança em todos os que são edificados. Esses são edificados, ele está no tempo perfeito, ou seja, é ato consumado. Então, os crentes, eles já são santificados, eles já são considerados santos por Deus. Colossenses 1, 1 e 2. Pode acompanhar no telão, que eu vou citar alguns textos. Colossenses 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Colossenses 1, 2. Ou seja, aos santos e fiéis. Isso daí é uma forma de Paulo, é uma forma comum de Paulo se referir aos crentes. Ele chama os crentes de santos. Então, no Novo Testamento, no ensino do Novo Testamento, nós já somos santos. Inclusive o que Cristo nos chama, nos ordena a ser, ecoando Levítico, sede santos porque eu sou santo. Por outro lado, a gente também vê textos na Bíblia que nos mostram que a santificação é um processo. Por exemplo, 2 Coríntios 7, versículo 1.
Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E aí a primeira pergunta que eu faço para os irmãos aqui é, afinal de contas, nós somos santos ou estamos nos tornando santos? E aí? Isso aqui é uma escola dominical, gente, então pode perguntar, fica à vontade, é para... Duas coisas. Gostei, Gustavo, exatamente, na dúvida, as duas coisas, exatamente isso, gente. A gente vai ver ao longo da aula de hoje que é exatamente essa a resposta, as duas coisas. Nós já somos santos por causa da obra de Cristo, Deus já nos separou em santidade, mas também estamos sendo santificados. Isso não é um processo definitivo, ou melhor, é um processo definitivo, mas não é um processo concluído na nossa vida. Então, quando a gente fala de santidade, na realidade a gente está falando de separação. A palavra santo significa exatamente isso, separado, consagrado para um fim nobre. Então, quando a gente vê no Antigo Testamento os utensílios do templo sendo santificados ao Senhor, o que é isso? É porque eram castiçais, eram bacias de bronze, eram elementos ordinários, objetos comuns daquela época, que agora vão ser de uso exclusivo para o templo do Senhor, para o momento de adoração. Ali, então, eles foram santificados. A gente já viu isso, repito, isso apontava para a obra de Cristo Jesus, inclusive para nós, que agora, como corpo de Cristo, somos igreja do Senhor. Então, agora, a gente não santifica mais objetos, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós somos santificados, nós somos consagrados, nós somos separados do mundo para a glória de Deus. Então é importante a gente partir dessa definição de santidade. Aqui no boletim que vocês receberam, então, tem o capítulo 13 da Confissão de Fé, impresso. Vamos ver a primeira metade do primeiro parágrafo. Então, a primeira coisa que a confissão vai nos ensinar é sobre a santificação e os seus meios. Então, capítulo 13, parágrafo 1º. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Então, gente, o que a confissão de fé está afirmando aqui? Que a santificação é o próximo passo nessa grande obra da redenção após a regeneração e o chamado eficaz. Isso porque o homem natural, entregue ao pecado, nascido em pecado, que herdou o pecado de Adão, o nosso representante original, ele é incapaz, por natureza, de fazer o bem. Nós não somos capazes de cumprir a vontade de Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo, pelo nosso próprio ímpeto. Isso não é nosso, isso é contra a nossa natureza em Adão. Então, antes mesmo que a gente possa viver santidade, a gente precisa ser transformado. A gente precisa ser resetado aos padrões de fábrica. Então, o Espírito Santo regenera, nos transforma, prepara o nosso coração de modo a nos habilitar a cumprir a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, agora a vontade de Deus é para nós prazer. E isso daí é só você olhar para aqueles que não são povo de Deus. Aqueles que estão afastados de Deus ou que nunca tiveram um relacionamento com Deus. Eles não estão nem um pouco preocupados em cumprir a vontade de Deus. Eles estão preocupados em cumprir, em realizar a sua própria vontade, em buscar os seus próprios interesses. Mas quando o Espírito Santo nos regenera para a vida, agora passamos a compreender e considerar as coisas de Deus. E aí desejamos fazer a sua vontade. E então isso é o que nos habilita a buscar a Deus, realizar a sua vontade e sermos transformados paulatinamente em santificação. Então, para isso, o Senhor precisa nos regenerar primeiro. Ele precisa fazer uma obra no nosso coração para que, então, nós sejamos habilitados a essa santificação.
Texto bíblico que sustenta isso, Jeremias 32, 39. Melhor texto para nos mostrar que primeiro Deus age para nos transformar e então nós obedecermos. Jeremias 32, 39. Olha a promessa de Deus para o seu povo. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Olha só, vamos olhar aqui o detalhe. Então Deus vai nos dar um só coração e um só caminho, então isso aqui é uma linguagem hebraica para integridade. Então a acusação de Jeremias é que o coração do povo naquela época estava dividido entre Deus e os outros deuses da sua terra. Eles estavam padecendo de idolatria, o coração estava dividido, eles estavam andando por muitos caminhos. Então o que Deus faria pelo povo? Ele lhe daria um só coração, um coração íntegro. Com que finalidade? Para que me temam todos os dias, para os seus bens e o bem dos seus filhos. Versículo 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, todo o movimento que nós temos em direção a Deus, todas as vezes que nós buscamos a Deus, que temos interesse em alcançar a Deus, em buscá-lo, em servi-lo, é porque isso aqui que Jeremias descreve já aconteceu no nosso coração. A gente precisa ser habilitado por Deus para então que nós busquemos a Deus. É isso que o profeta fala. Então, uma vez transformados em novas criaturas, agora somos habilitados a fazer o bem. E esse fazer o bem não é simplesmente obras de caridade. Esse fazer o bem é temer a Deus, é obedecer a sua lei. Esse é o bem para o Antigo Testamento. Na moralidade do Antigo Testamento, fazer o bem é temer a Deus e obedecer a sua lei. É lógico que obras de caridade são um reflexo e resultado disso, mas elas não são o bem em si mesmo. Porque a caridade qualquer um pode fazer, temendo a Deus ou não. Mas o verdadeiro bem a Deus é temer a Deus e obedecer a sua palavra. Então isso só é possível quando Deus nos dá um só coração. Ele nos transforma para uma nova realidade, uma nova natureza. Dúvidas até aqui, gente? Perguntas? Beleza. Então, a confissão de fé nos diz que essa santificação, nós somos santificados real e pessoalmente. O que significa esse real e pessoalmente? É real que não é uma imputação externa, não é um ato legal, um ato jurídico, um ato forense, como é com a justificação. Lembram-se da última aula de justificação? Que a justificação é um ato forense de Deus em nos declarar justos e não em nos tornar justos? Pois é, a santificação é o contrário. Ela não é um ato forense, ela é um ato íntimo, individual, pessoal na vida do crente. E aí essa é a palavra que a confissão usou, os teólogos reformados usaram ao escrever a confissão. Real é nesse sentido, justamente para contrapor com a justificação que foi mencionada. Então ela é real e ela é pessoal, como eu disse, acontece na vida de cada um. Então, alguns atos da história da redenção, da obra salvadora, são atos coletivos de Deus. Então, por exemplo, quando Deus na eternidade, antes de criar todas as coisas, Ele elegeu, Ele separou, Ele predestinou aqueles a quem Ele salvaria. Isso é um ato coletivo. Nós nem existíamos e Ele separou um grupo do qual Ele agiria com graça e não agiria com justiça. Esses são os salvos, somos nós, crente, igreja de Cristo. Isso é um ato coletivo. A expiação de pecados. Cristo morreu pelos pecados do mundo. E aqui mundo não é o pecado de todo mundo, é o pecado dos eleitos, para tirar-nos o peso da culpa, tirar-nos o escrito de dívida. Isso é uma ação coletiva. Agora, há também aquela ação que é individual, que é pessoal. Por exemplo, a vocação eficaz. Então, quando o Espírito Santo nos chama para o arrependimento, que é aquele dia que alguns de nós têm muito marcado. Então, pastor, eu sei exatamente o dia da minha conversão. Eu estava perdido na vida, entrei numa igreja, nem sabia quem era e tal, e ali eu aceitei Jesus. Pronto.
Então ali, na realidade, o que aconteceu? O Espírito Santo, meu irmão, te chamou eficazmente e você, sem poder resistir, porque o chamado é eficaz e irresistível, então respondeu positivamente. Então, nesse sentido, é individual, é pessoal. A santificação, de igual forma, ela é pessoal, ela é individual. Ou seja, ela é aplicada a cada um de nós no nosso momento da história, tá? Na nossa própria história e não na história da redenção de forma coletiva. Então, aqui, a confissão ainda nessa primeira parte do primeiro parágrafo, ela vai falar sobre os meios da santificação. Então, ela começa com a causa meritória, com o meio instrumental e depois o agente da santificação. Bem rapidinho, a causa meritória, ou seja, a santificação é aquilo que garante o nosso direito de sermos santificados. Então, onde que está respaldada a nossa santificação? Onde é que está ancorada a nossa santificação? Está nos nossos méritos? Está naquilo que a gente faz? Não, está nos méritos de Cristo. Então, nós somos santificados porque Cristo é santo, porque Ele encarnou, porque Ele é o Filho perfeito de Deus, Ele é o Filho natural de Deus, Ele viveu essa vida sob as mesmas tentações que nós, entretanto sem pecado. E na sua obediência ativa, na sua obediência à vontade de Deus, à sua lei, Ele então conquista méritos para nós. Nesses méritos é que somos santificados. Porque se olharmos para nós, mesmo nós, regenerados pelo Espírito Santo, eficazmente chamados, nós ainda pecamos, não pecamos? Por isso aquela tensão no início da escola dominical. Sim, nós já somos santos, mas estamos em processo de santificação. O que é afirmar que estamos em processo de santificação? É afirmar que nós não somos perfeitos. É afirmar que ainda há pecado em nós. É afirmar que ainda tropeçamos, que ainda fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Isso é dizer que a santificação é um progresso. É algo contínuo e progressivo na nossa vida. Então, quando reconhecemos que ainda há pecado a ser combatido, ser retirado da nossa vida, isso só é mais uma prova de que essa santificação não pode ser respaldada nos nossos méritos. Ela precisa ser respaldada no mérito daquele que é perfeito, daquele cuja razão, cuja virtude é impecável. Então não importa o nosso pecado, embora santos, porque o amor de Deus cobre multidão de pecados. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a virtude de Cristo, o poder de Cristo, ele suprime, ele cobre todos os nossos pecados e ancora, sustenta a nossa santificação. Isso que a gente pode dizer que a nossa santificação, a gente vai falar isso daqui a pouco, ela é certa, ela é garantida, porque a causa meritória da nossa santificação não são os nossos próprios méritos, mas os méritos de Cristo. Tranquilo? Beleza. A confissão também fala que nós somos santificados por sua palavra, e aqui é o meio instrumental da santificação. Então, a sua palavra aqui é a palavra de Deus. O que a confissão de fé está nos ensinando aqui? Que a palavra de Deus é o meio ordinário, é o meio comum, através do qual Deus santifica o seu povo. Por exemplo, vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1, 3 e 4. 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento, ou seja, por meio do conhecimento completo daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o que Pedro está nos dizendo aqui? Que a gente recebeu o poder divino para nos conduzir à vida eterna. Então, pelo seu divino poder, não tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como que essa doação, essa dádiva de vida eterna chega até nós?
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E onde nós conhecemos a Cristo? Onde nós conhecemos a Deus? Na sua palavra revelada. É na sua palavra que nós conhecemos o caráter de Deus e reconhecemos e conhecemos as suas promessas. E é o que ele coloca aqui. Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, na palavra de Deus, nós encontramos as promessas e aquilo que Deus é para nós. E isso, o que faz? Faz com que nós sejamos coparticipantes da natureza divina. Essa coparticipação da natureza divina é a santificação. É exatamente quando nós começamos a compartilhar do caráter de Deus em nós, o nosso caráter vai sendo transformado à imagem do caráter de Cristo, de modo que agora a corrupção das nossas paixões antigas, das paixões que há no mundo, agora elas vão sendo destruídas, elas vão sendo eliminadas. Nós vamos nos livrando disso, dessa corrupção, na medida em que nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Isso acontece pela palavra de Deus. Então, irmãos, aqui é um ponto muito importante. Não existe crescimento espiritual real sem intimidade com a palavra de Deus. E às vezes a gente anda e vê muitos evangélicos, muitos crentes falando, não, porque eu preciso de mais intimidade com Deus, então eu vou subir no monte, eu vou orar, eu vou jejuar. Gente, intimidade com Deus, espiritualidade verdadeira começa na palavra de Deus. Começa na oração e na leitura da palavra de Deus. A gente não precisa de meios mirabolantes, a gente não precisa de uma experiência mística, transcendente com o Espírito Santo. A gente precisa sentar e ler a Bíblia. E aprender quais são as promessas que Deus tem para nós, e aprender aquilo que Deus é para nós e o que Ele tem feito na nossa história. Tudo isso está na Escritura, a gente não precisa de mais nada do que isso. Então, essa verdadeira espiritualidade começa na palavra de Deus, na intimidade com a palavra. É impossível ser íntimo de Deus se você não for íntimo da sua palavra revelada. Então, a gente percebe que o quanto é importante esse meio ordinário, é o meio comum, é o meio principal pelo qual o Espírito Santo santifica a sua igreja, através do conhecimento da palavra de Deus. E é por isso que a gente estuda ela domingo após domingo aqui, justamente porque a gente reconhece essa realidade. Mas também a confissão fala sobre o agente da santificação. Então ele falou que é pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, é a causa meritória. Falou que é pela sua palavra, então é o meio instrumental. E agora é pelo seu Espírito que neles habita. Neles quem? Nos salvos, nos eleitos. Então, o agente da santificação é o Espírito Santo. Na economia da Trindade, a prerrogativa de operar santificação é do Espírito, ainda que a santificação seja de fato uma obra trinitária. É impossível você separar uma pessoa da Trindade na sua obra das outras. Então, certamente, Deus Pai nos chamou na eternidade, nos elegeu na eternidade para sermos santos. Sem dúvida nenhuma, o Filho morreu por nós e comprou-nos da dívida do pecado para que fôssemos santos. Mas quem opera na nossa história essa transformação, essa mudança de caráter, essa coparticipação da natureza divina, como lemos em 2 Pedro, é o Espírito Santo que habita em nós. Então, uma vez agora, templo do Espírito Santo, ele age no nosso coração, ele age na nossa consciência, dia após dia, nos convencendo do nosso pecado, nos incomodando em relação ao mal que precisa ser retirado de nós. Quem faz isso é o Espírito Santo. Por exemplo, abram em 2 Tessalonicenses 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 3, versículo 13, 2, 13. Segunda Tessalonicenses 2, 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, a obra de Deus Pai na eternidade, pela santificação do Espírito, por meio da santificação do Espírito. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui? Que a santificação operada pelo Espírito Santo nada mais é do que a aplicação na nossa história
da obra eterna de Deus no ato da eleição. Então, essa é a aplicação pessoal, essa é a aplicação individual daquela obra coletiva na eternidade, como eu falei. Quem faz isso, quem opera, é o Espírito Santo. Agora, uma pergunta. Nessa agência do Espírito Santo, nessa operação de santificação do Espírito Santo, ele age sozinho na nossa santificação ou nós cooperamos na nossa santificação com o Espírito Santo? Quero ver os calvinistas agora. Quem tem coragem? E aí, gente? Vou beber minha água, estou cheio de sede hoje. Respondam. É o Espírito Santo que age sozinho na nossa santificação, ou seja, ela é monergista, é um ato único, ou nós cooperamos, nós somos coparticipantes dessa santificação? Nós respondemos ao estímulo dele. Nós respondemos ao estímulo do Espírito Santo. Legal. Fala aí, Davizinho. Como a gente é eleito, então só os eleitos que vão responder ao Espírito Santo. Tecnicamente é só Deus, porque o Espírito Santo está lá, e o trabalho dele está aqui só para Deus. Beleza, Davi voltou mais atrás na história. Ele falou assim, que como só os eleitos são santificados, e é verdade, e a eleição é um ato monergista de Deus, então é só Deus que age na nossa santificação. De fato, a realidade para chegarmos no momento de santificação é monergista. Mas agora eu digo, nesse crescimento, nessa coparticipação da natureza divina, nós cooperamos ou não? Sim. Fala aí, Léo. Nós cooperamos por causa do pecado que há em nós, então nós continuamos na batalha. Então, continua essa guerra Continua essa guerra com bem como mal. Exatamente. Nós, como ainda tem o pecado, nós lutamos contra o pecado, mas nós somos eficazes nessa luta? Então, no que a gente coopera? Se na nossa luta contra o pecado a gente é ineficaz nela. Vamos lá, vamos pegar a Bíblia para ajudar a gente a desembolar isso. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Todo mundo achou? É importante esse texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Vamos parar por aqui. Então, isso aqui é a forma do apóstolo Paulo dizer, se esforcem pela santificação de vocês. Isso aqui não quer dizer que, pelo esforço de fé dos filipenses, eles iriam ser salvos. Não é isso. A salvação aos crentes de Filipos já estava garantida em Cristo Jesus. Isso é uma obra exclusiva de Deus. Entretanto, essa santificação que Paulo chama de desenvolver a vossa salvação, ou seja, viver de modo digno daquilo que vocês já são em Cristo, salvos, depende deles. Por isso que ele coloca, como vocês sempre obedeceram, agora mais ainda na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Então, sim, a santificação é um processo sinérgico ou sinergista, ou seja, a participação de nós nesse processo. Entretanto, a gente tem que medir essa participação. O quanto nós participamos, irmãos? Obedecendo. Mas o quanto? Muito ou pouco? A gente tem que se esforçar. E se a gente não conseguir? A gente vai ser santificado? Sim ou não? Perfeito, Judite. A Judite falou que aquilo que a gente não consegue é o que o Espírito Santo faz pela gente. E o que a gente não consegue? Vamos continuar lendo o texto. Eu parei de propósito, tá, gente? Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar.
segundo a sua boa vontade. Então, na realidade, gente, sim, nós somos coparticipantes dessa santificação, mas não existe essa dicotomia do tipo, essa é a nossa parte e essa é a parte de Deus. Como muitas vezes no meio evangélico, infelizmente, também é dito, e está errado. Olha, faz a sua parte que Deus vai fazer a dele. Não, não tem essa. Deus sempre vai fazer a parte dele. E é porque Ele faz a parte dele que a gente pode fazer a nossa. Deus não depende da nossa parte para fazer a dele. Isso não é um Deus soberano. Isso é um Deus limitado, isso é um Deus pequeno. A gente não serve um Deus pequeno. A gente serve o Deus Criador dos céus e da terra. Então, o que acontece? O que Paulo está nos ensinando? Que até a vontade de buscar Deus, até essa vontade de sermos santos, de desenvolvermos essa salvação, vem do Senhor. Ele habilita pelo Espírito Santo o nosso coração de termos essa vontade. Aí a gente vai lá e faz. Só que a gente é incapaz, muitas vezes a gente é falho, a gente faz do jeito errado, a gente não faz como deveria. Não importa, porque até a eficácia dessa salvação também vem do Espírito Santo. Em outras palavras, nós cooperamos sim, mas porque somos instrumentos de Deus para a nossa própria santificação. Ele nos habilita, Ele nos capacita para que através de nós mesmos sejamos santificados. Deu para entender? Então, em tudo a gente vai depender de Deus. Em tudo. Mas a gente se esforça. Então, quando você sair daqui da CBD, eu espero que você saia. Poxa, eu aprendi que a palavra de Deus é o instrumento principal da minha santificação. Então, agora eu quero colocar a palavra de Deus como centro da minha vida, da minha agenda, da minha rotina. Bênção, essa vontade já veio do Espírito Santo. Agora vai lá e faz, meu irmão. Se esforça. E quando você não conseguir, pede de novo. Ora a Deus. Filipenses 2,13. Senhor, cria em mim tanto querer quanto realizar, porque essa semana está brabo. Chegou quarta-feira e não consegui cumprir a promessa de ler a Bíblia. Então, cumpre em mim. Então, irmãos, nós somos o instrumento da nossa própria santificação. Mas não é porque a nossa santificação depende de nós, mas porque Deus teve prazer de nos envolver, nos incluir nessa obra. E de nos usar como meio principal para isso. Mas não é o único meio. Na realidade, quando a gente olha essa santificação, a gente percebe que muitas vezes é o Espírito Santo agindo única e exclusivamente até que nós recobremos a nossa vontade e a nossa força. Então não é na nossa dependência. Beleza? Tranquilo agora? Então tá bom. Continuando. Segunda metade do primeiro parágrafo, capítulo 13. O domínio do corpo do pecado, neles todo destruído. Eu vou ler tudo de novo, mais fácil. Os que são eficacemente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra, pelo seu espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado, neles todo destruído, e as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o que a confissão de fé está nos ensinando aqui? A razão da nossa santificação. Por que Deus nos santifica? Justamente para desfazer progressivamente aquilo que nós éramos por causa de Adão, por causa da maldição do pecado, e de forma progressiva nos transformar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então, quando a gente compara, por exemplo, a justificação com a santificação, como eu disse, a justificação é esse ato legal de Deus nos declarar justos, livre da culpa. Então, a justificação é o débito legal da nossa dívida. A santificação é a purificação da nossa corrupção. A justificação nos libera da pena da morte. A santificação nos liberta do poder do pecado sobre nós. Então agora não somos mais escravizados pelo pecado. Nós agora somos habilitados a fazer a vontade de Deus. Essa é a obra da justificação, da santificação. Essa é a razão da santificação. De modo que na medida em que nós vamos crescendo em santificação, nós vamos nos aproximando do caráter de Cristo, que é o Filho perfeito de Deus. Como Deus e como homem encarnado, a gente já viu isso, Cristo
é a expressão perfeita da santidade encarnada de Deus. E é exatamente isso que nós devemos ser. Então, pelo Espírito Santo, nós estamos sendo transformados à medida do caráter de Cristo. Esse é o grande objetivo da santificação. Sermos como Cristo em seu caráter. E aqui nesse ponto, gente, a doutrina da santificação se une com a doutrina da adoção. E é interessante porque acontece de semelhante modo. Uma criança que é adotada, ela vem muitas vezes de outra matriz familiar, de outros hábitos, de outra cultura, de outra estrutura familiar. Boa ou ruim, não importa, normalmente, infelizmente, ruim se ela está para adoção. E aí o processo de adoção, todo ele é acompanhado por profissionais para que aquela criança se adapte, para que ela seja inserida no seio familiar, para que agora ela passe a viver como aquela família que a adotou, mas ela já é adotada, ela já é herdeira por direito, ela já goza de plenos direitos de filho, mas ela ainda precisa aprender a ser parte daquela família. É assim conosco. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Cristo morreu por nós e quando nós professamos a nossa fé, o Espírito Santo nos une a Cristo e então somos adotados por Deus. Mas agora a gente tem que aprender a ser filho. Não basta a gente viver como a gente vivia antes, com os nossos hábitos, quando nós éramos filhos do diabo. Agora somos filhos de Deus, fomos comprados, então agora a gente precisa de novos hábitos, aprender com aquele que é o nosso irmão perfeito, o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, o primogênito dentre muitos. Então esse é o processo de santificação, é nos ensinar a sermos verdadeiros filhos de Deus, e como diz João, e verdadeiramente somos. Então, essa união, essa proximidade. Tranquilo? Terceiro ponto, gente, as características da santificação. Isso a gente vê nos parágrafos 2 e 3. Segundo parágrafo. Essa santificação é no homem todo, ou seja, em todos os aspectos de seu ser. Mente, coração, vontade, desejos, pensamentos. Então, no homem todo, porém imperfeita nessa vida. Espera aí, gente, como assim? A santificação é imperfeita? Existe obra de Deus que é imperfeita? Não, aqui é só uma palavra que a confissão usou para nos demonstrar que ela não é completa nessa vida. Que a completude, a plenitude da santificação será alcançada na glorificação. Quando nós formos ressuscitados em Cristo Jesus, ou se Ele voltar antes da nossa morte, seremos regenerados, glorificados, receberemos um corpo perfeito, livre do pecado. Então, enquanto não chega esse momento, a santificação é um processo incompleto. Tá? Então, é só nesse sentido que a confissão diz. Porém, perfeita nessa vida, ainda persistem em todas as partes deles restos de corrupção. E daí nasce uma guerra contínua, como o presbítero Léo falou, e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Aquele texto clássico de Romanos 7, que o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, o que a gente está vendo aqui é a luta da carne contra o espírito. E essa luta, ela só é percebida, ela só é visível àqueles que têm o Espírito Santo. Porque quem não foi reconciliado com Deus, quem não foi regenerado pelo Espírito, quem não foi adotado na família de Deus, não se incomoda com o próprio pecado. Não acha que tem pecado nenhum. Na verdade vai dizer, não, esse negócio de pecado aí é furada. Eu não acho que Deus é tão mal de mandar os outros para o inferno. Eu não tenho nada para mudar na minha vida. Nunca matei, nunca roubei, sou um cidadão de bem e está tudo certo. Isso daí, na realidade, é fruto de um coração não reconciliado com Deus. Se você acha que você não tem pecado a reconciliar com Deus, se você não vive essa batalha é porque seu coração não foi regenerado. Porque a partir do momento em que você é regenerado, você olha para o seu coração e você fala, caramba, tem muita coisa ainda em mim que não condiz com o caráter de Deus e eu preciso me livrar disso. Se Deus me salvou pelo sangue precioso de Cristo, tem muita coisa que eu preciso me livrar agora. E agora eu vou lutar por isso, eu vou me esforçar por isso, eu vou desenvolver a minha salvação. Então, nesse sentido, a santificação ela é contínua e progressiva.
Ela é contínua porque ela não vai parar, no momento que ela começa, ela não para até a nossa glorificação. Mas ela é progressiva. Ou seja, ela sempre vai ser incremental. A gente nunca vai dar um passo para trás na nossa santificação. A gente nunca vai cair na fé. A gente nunca vai perder na fé. Isso daí, gente, é a nossa percepção. Muitas vezes, na nossa carreira de fé, a gente realmente está mais abalado na fé, está mais afastado de Deus. E aí, muitas vezes, algumas pessoas até falam, eu perdi a graça, ou eu perdi a santificação. Não, meu irmão, você não perdeu a graça, você não perdeu a santificação. Isso é só a sua percepção em relação ao seu pecado, que naquele momento está te vencendo. Mas a obra do Espírito Santo é contínua e progressiva. E às vezes até aquele momento de fraqueza é usado pelo Espírito Santo para o seu crescimento, para a sua humilhação, para a sua correção, para a sua disciplina, de modo que você saia dali mais santificado ainda, mais parecido com Cristo ainda. Porque a nossa santificação é sempre progressiva, ela sempre cresce. Então não desanime, irmão, se no meio da vida cristã você vai encontrar momentos de obscuridade, momentos de tristeza, momentos em que você percebe Deus distante de você. Deus nunca está distante de você. O Espírito Santo habita no seu coração, mas a sua percepção está mudada. Ela está alterada, ela está afligida. Mas a santificação é contínua, ela é progressiva. Santificação também é garantida e definitiva. Ou seja, é impossível aquele que começou a ser santificado, aquele que foi chamado para ser santo, não chegar ao final. Vamos abrir ainda Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6. Apóstolo Paulo falando daquela igreja em Filipos: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é uma certeza, uma convicção de Paulo, que quando Deus começa a obra de salvação, Ele vai terminar. Isso é uma garantia que a gente tem. Então, irmãos, nesse sentido, ela é garantida. E por que ela é definitiva? Porque uma vez salvos, sempre salvos. Uma vez santificados, sempre santos. No momento da nossa glorificação, quando nós recebermos os nossos corpos glorificados, ou seja, corpos sem pecado, corpos que não mais herdarão essa luta, corpos perfeitos, esse é um processo irreversível. Nos será impossível pecar. E por isso, então, a gente entende que a santificação é definitiva. Ela é garantida, porque ela está sustentada, ancorada pelos méritos de Cristo, e ela é definitiva, porque ela é uma obra completa na história por toda a eternidade. Essa é a nossa segurança. Esse é o nosso conforto quando a gente lutar contra o pecado. Nesse desenvolver a salvação, certamente a gente ainda vai lutar muito. E muitas vezes sofrer muito. É isso que o apóstolo Pedro escreve aos crentes perseguidos. Olha só, vocês ainda não sofreram até a morte. Porque ele sabia que a perseguição aumentaria. E naquela perseguição eles deveriam ser santificados. Mas é garantido. E a gente precisa saber, a gente precisa reconhecer essa verdade. E aí então, a gente chega em 1 João. Abram comigo em 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esse vence é um tempo verbal definitivo. Certamente vence o mundo. Se você é nascido de Deus, certamente você vai vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Então, vencer o mundo é a vitória sobre o pecado pela fé em Cristo Jesus. Isso que é vencer o mundo para João. Então, quando a gente olha aqui o terceiro parágrafo da confissão, olha só o que ela vai estender essa ideia da continuidade. Nessa guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que permanecem, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador, que é o Espírito Santo, o agente, o Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem vence.
E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no amor, no temor de Deus. Então a gente sempre vai crescer. A gente sempre vai vencer o pecado. Agora, o que é interessante, tanto na instrução de Paulo, quanto na instrução de João, esse aqui é o último ponto, é que essa instrução é realizada à igreja. Não é uma carta escrita a um crente. Essa santidade, ela é percebida e ela é desenvolvida em conjunto, em comunidade, na comunhão dos santos. E Deus usa justamente a instrumentalidade da igreja para que a gente enxergue a nossa santidade. A gente precisa um dos outros. Não tem como, irmão, você desenvolver a sua salvação, você crescer em santidade sozinho. Não existe essa coisa de que, não, eu temo a Deus, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu só não gosto de ir à igreja, eu só não vou à igreja. Eu acredito em Deus, eu não acredito na igreja. Isso não existe, porque Cristo morreu pela igreja, não pela instituição, mas pelo corpo de Cristo reunido. E na nossa comunhão é que a nossa santidade é estabelecida e é desenvolvida. Porque quando nós estamos sozinhos ou afastados da comunhão, a gente não tem um referencial para a nossa vida. Então a gente muitas vezes acha que a gente está indo bem para caramba. E normalmente é assim, a gente é muito otimista para nós e pessimista para os outros. Então, sem um referencial ao nosso lado, e aqui eu estou incentivando a nós nos compararmos em níveis de espiritualidade, mas nós vermos irmãos em Cristo crescendo na fé e se desenvolvendo, isso nos motiva a fazer o mesmo. Agora, se nós estamos sozinhos, não tem ninguém, por exemplo, para nos exortar, para nos chamar a atenção, para nos corrigir, para nos disciplinar, para apontar o pecado na nossa vida, e isso também é meio pelo qual o Espírito Santo nos santifica. Então, irmãos, nós precisamos da igreja nessa obra da santificação. E aí, para finalizar aqui, eu peço que vocês abram em Hebreus 10, 24, 25, e depois aqui só mais um versículo para a conclusão. Então, o autor aos Hebreus deixa muito bem claro isso, que a nossa santificação, ela é vista, ela é provada e ela é desenvolvida na comunhão dos santos. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então vejam que o autor aos Hebreus, o argumento para que nós congreguemos é justamente nos estimularmos mutuamente ao amor e às boas obras. Santificação, gente. A gente precisa um dos outros, a gente precisa da igreja, a gente precisa estar inserido na igreja, para que a gente seja desenvolvido pelo Espírito Santo. Concluindo, voltando à nossa primeira pergunta, somos santos ou estamos nos tornando santos? As duas coisas. As duas coisas. O mérito de Cristo já garante que somos santos, já fomos separados por Deus. E agora Ele nos trata como filhos. Nós somos garantidos herdeiros pela adoção em Cristo Jesus. O Espírito Santo que habita em nós nos garante esse processo, mas é um processo. É um processo de crescimento no qual nós somos transformados à estatura de Cristo, ao caráter de Cristo. E aí eu fecho com uma frase de um professor meu de seminário, quando ele deu essa aula, que ele diz o seguinte, que o processo da santificação, Deus primeiro tira a gente do lamaçal de pecado, e depois Ele começa a lavar a lama da gente, começa a limpar a gente. É exatamente isso a santificação. Ele nos resgatou desse lamaçal, do qual a gente estava se afogando em morte, mas agora Ele vai lavar, Ele vai tirar a lama da gente, até que um dia a gente tenha plenamente perfeito, purificado em Cristo Jesus. Dúvidas, irmãos? Perguntas? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, te louvamos e te rendemos graças pela tua obra em nós, que remonta à eternidade, Senhor. Que o teu amor foi expresso por nós antes mesmo de sermos criados. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de sermos recebidos na tua família, sermos adotados em Cristo Jesus. E agora, como filhos que somos, queremos viver de maneira digna isso, Pai. Por isso nos santifica. Dá-nos tanto o querer quanto o realizar, Pai. Nos incomoda pelo Espírito Santo, nos convence do pecado, nos purifica de todo mal,
Transforma-nos segundo o caráter de Cristo, para que cada vez mais nós crescemos em semelhança ao Senhor Jesus. Aqueles de nós que já estão na corrida, que já estão na caminhada, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor não nos deixe cair o semblante, desanimar, pelo contrário, que sejamos vitoriosos dia após dia na nossa luta contra o pecado. E aqueles outros que ainda não reconhecem isso, que ainda não percebem a sua natureza morta, decaída, condenada, que o Senhor os desperte para a salvação e comece, assim como um dia o Senhor começou em nós, o processo de santificação. Abençoa-nos nesse dia, dia do Senhor, dia separado, consagrado, santificado ao Senhor, Pai, dia de descanso. Nos guarda na Tua presença, até mais tarde, onde prestaremos culto ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe, bom dia do Senhor, bom almoço.